Sabe aquela famosa frase que quem cala consente? Exatamente. Se eu fico calado diante da mentira, se eu fico calado diante de um erro que eu mesma cometi e não levei ao Senhor, isso é enganoso. Coisas que escondemos. Muitas vezes achamos que não tem impacto, mas está nos afastando do nosso crescimento em Cristo. Aquilo que você está escondendo no escuro está impedindo de você viver na luz. Parece pesado, né? Mas, primeiro, nós precisamos identificar o que está escondido. Às vezes a gente acha que a nossa vida tá linda, perfeita, seja na igreja, seja no nosso relacionamento com os amigos, mas tem algo que está atrapalhando o nosso crescimento em Deus. Por que tanta frieza espiritual? Por que tanta vergonha? Por que tanta culpa, sendo que eu não fiz, entre aspas, nada? Primeiro nós precisamos identificar o que está escondido. Em Provérbios 28:13 vai dizer: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O que escondemos tem a capacidade de nos prender. Já ouviu isso? Eu sou muito fanática, assim. Fanática seria uma palavra muito forte, mas eu gosto de consumir canais de investigação, enfim, tudo que tem a ver com notícias, podcasts investigativos, algo que eu sempre gostei. E algo que tem em todos os episódios, em todas as cenas, são pessoas criminosos que escondem os seus crimes, escondem as suas coisas e fazem uma cena, montam um cenário para esconder os seus crimes, seja em falsificação ideológica, inventar uma pessoa que não é, seja em esconder até mesmo os seus crimes, seus corpos, os corpos das vítimas em lugares assim absurdos. Mas eu tô trazendo um exemplo aqui bem surreal mesmo, para que você entenda que o que escondemos tem a pretensão, tem a capacidade, melhor dizendo, de nos prender. Algo que é comum em todas essas cenas que eu acabei de editar, investigativas, é que os criminosos, as pessoas que fizeram alguma maldade para alguém, eles não têm paz. Eles vivem sempre em alerta, sempre tentando esconder ou maquiar algo que não existe, para mostrar algo perfeito, para mostrar que não tem nada de errado. Eu sei que esse exemplo é muito drástico, mas entenda algo aqui. Que quando eu não confesso, eu me torno alguém com algo a se esconder. Se eu não confessei ainda aquilo que está me prendendo, é porque eu tenho medo de expor. Mas primeiro, que eu preciso entender que confessar não é expor para o mundo, mas levar o Senhor para a cura. Se eu sei que o meu problema é a pornografia, é o vício em carência, é a mentira, é a falsidade, são detalhes assim bem específicos que a gente não expõe para todos. Mas quando eu não exponho, eu acabo me tornando alguém com culpa no cartório. Sabe aquela famosa frase que quem cala consente? Exatamente. Se eu fico calado diante da mentira, se eu fico calado diante de um erro que eu mesma cometi e não levei ao Senhor, isso é enganoso. Lembra lá do versículo de Provérbios 28:13 que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e o abandona encontra misericórdia. Trazer isso à tona, outro versículo muito comum que Jesus vai dizer para a multidão é que quem tem uma candeia, a tendência não é colocar ela para escondida debaixo
de algo debaixo de um pano. Não. Quem tem uma candeia, quem tem uma luz, coloca para iluminar o local. Assim somos nós. Nós precisamos ter a palavra de Deus para iluminar aquilo que está errado. Ai, Gi, mas eu não sei, eu estou vivendo a minha vida normalmente, eu não sei qual é o pecado que eu estou errando, eu não sei qual é isso que eu estou errando. Lembre-se que todos nós lá no fundo sabemos o que estamos errando e o que está nos afastando do Senhor. Seja o meu desejo, e às vezes não precisa nem ser um pecado surreal, tá? De, meu Deus, coisa assim que nós estamos comuns ao ver. Mas pode ser um ego, pode ser uma mentira, que eu gosto de acumular e me fazer se sentir bem, seja a vaidade, seja a inveja. Tudo isso são pecados que nos distanciam do Senhor. Nós precisamos entender que feridas não resolvidas ou feridas ignoradas se tornam barreiras. Barreiras mesmo. Para ouvir e obedecer a Deus. Em Salmos 34:18 vai dizer: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito abatido. Lembre-se que, sabe quando nós temos uma dor e nós gostamos de ser bajulados? Nossa, coitado, quando nós éramos pequenos nós tínhamos essa mania, né? Fez um rasgadinho na pele, daí a gente chora pra nossa mãe vir até nós e dar remedinho, dar carinho. Assim é o pecado. A sensação de alimentar aquele pecado traz um prazer, traz um gostinho de quero mais no pecado. Mas não alimente o pecado porque é traiçoeiro. E a palavra de Deus, ela é clara em dizer que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Lá no final, às vezes nós achamos que não, mas eu tô no controle disso, uma hora eu paro, uma hora eu faço isso, uma hora vai dar certo. Não. Tudo que você não corta pela raiz tem tendência de crescer e se alastrar para uma plantação inteira, consequências para uma vida inteira. Ai, Gi, mas é só inveja. Não. Não romantize um pecado. Não romantize o estrago que pode fazer lá na frente. Mas, antes de tudo isso, confesse ao Senhor. Porque Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado, o espírito contrito. Assim como Davi vai dizer: Senhor, crie em mim um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não, eu não quero viver longe de ti. Mas só romantiza o pecado quem não entende que isso feriu e matou o nosso Deus na cruz. Os nossos pecados, as nossas culpas estavam sobre Ele na cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo aquilo que Ele sofreu na cruz, aquele castigo nos trouxe a paz. Agora, se eu romantizo o pecado, se eu gosto de viver uma vida de mentira e escondo aquilo à luz da palavra de Deus, eu estou sendo conveniente e gostando de viver uma vida em paralelo com o pecado. E a Bíblia diz que não tem como viver, como amar ou servir a dois senhores. Ou eu sirvo o inimigo, o diabo, ou eu sirvo a Deus. E não é possível em uma árvore dar dois tipos de frutos. Muito pelo contrário. E todo aquele que é amigo do diabo é inimigo de Deus. Não tem essa duplicidade, não tem esse dualismo. Ou eu vivo com Deus, ou eu não vivo. Algo que nós escondemos também, que são medos e insegurança. Pode parecer algo pequeno e tranquilo, né? Ai, é só uma insegurança. Ai, coitadinha de mim. Lembre-se que isso também é algo errado diante de Deus. E se nós escondemos as nossas inseguranças e não confessamos ao Senhor, também é ser conveniente em viver uma vida de lamúria, viver uma vida de tristeza. Porque Jesus, Ele é bem claro em dizer em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Medos nos paralisa, mas Deus nos convida a entregar tudo para Ele, tudo a Ele, tudo, seja o nosso medo, seja a nossa vergonha, enfim, entregue ao Senhor. Mas para eu entregar, eu preciso reconhecer o que está oculto. É esse desejo de ser amada, esse desejo de ser encontrada,
É esse desejo de ser aceita. Então, eu vou me sentir bem se eu assistir vídeos pornográficos, se eu assistir e ser como uma menina e ter inveja de uma outra pessoa, mentir para me sentir bem. Tudo isso que está oculto, eu preciso reconhecer. O que tem escondido? Qual que é a mágoa? Qual que é o rancor? O que eu preciso perdoar? Quem eu preciso perdoar? Existem mágoas que ainda não foram tratadas? Tudo isso precisam ser reconhecido. E só quando reconhecemos é quando podemos entregar para Deus. Não tem como entregar algo que eu nem sei o que é. Então reconheça. Em 1 João 1,9, o segundo passo para isso é confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não está esperando perfeição. Às vezes nós esperamos, no último episódio eu falei, esperar o momento certo. Não. O tempo certo é agora, de você se entregar ao Senhor com o coração quebrantado. O Senhor não procura um coração perfeito, porque nós não seremos, mas o mínimo é um coração quebrantado e disposto a mudar, a se arrepender, dar meia volta, retroceder o caminho que eu fazia antes e agora eu não vou fazer mais. Mudança de mentalidade. E comece a ser intencional. Se eu quero mudar, se eu quero viver uma vida em Cristo, eu preciso ser intencional na cura. Você precisa buscar ajuda. Nós distanciamos muito ajudas de líderes, ajuda de alguém próximo, de um amigo de confiança, uma amiga de confiança, e contar para ele. Nós contamos para Deus, mas nós precisamos também compartilhar isso. Se for necessário, se você não está conseguindo se ajudar sozinho, conte para alguém, porque isso vai tirar um peso de você também. E Deus quer limpar todas as áreas escondidas que você não tem força para ajudar sozinho, limpar sozinho. Deus quer limpar para que você ande em liberdade, sem medo, sem se esconder de alguém com culpa no cartório. Porque Cristo diz que todo aquele que está nele, nenhuma condenação há. Então não há culpa nele. Não há. Então, para encerrar, o que está escondido? O que você está escondendo? A vida não é uma caça ao tesouro que você vai escondendo as coisas e no final você vai encontrar, não. Comece a descavar todas essas mentiras, todos esses rancores. Pare de romantizar uma vida longe de Deus. Pare. É hora de trazer tudo ao Senhor e deixar que Ele cure. Em Salmo 139, 23, Ele quer dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Salmista Davi vai dizer para o Senhor: olhe para mim. Olhe para dentro das minhas emoções, dentro do meu coração, e vê se há em mim um coração mau. E se tiver, guia-me pelo caminho correto, caminho eterno. Precisamos assim ser todos os dias. Desde do deitar até o levantar. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Pergunte ao Senhor: o que eu preciso trazer para a luz? O que eu preciso mostrar aqui, Deus? Ele é fiel para nos transformar. Que Deus abençoe.